Olá, eu sou Marcelo Ortega e você está no Chapéu Pensador. O Chapéu Pensador sempre provocando reflexões para o mundo corporativo, para você que é empreendedor, para você que é jovem e adentra o mercado. E uma das competências mais importantes para quem está no jogo dos negócios é o planejamento estratégico, que, aliás, tem a ver com o mundo profissional, mas também com o mundo pessoal. Você tem uma visão de futuro, você sabe onde vai chegar. Você, quando tem uma equipe, sabe quem, quando, onde, o que, por quê. Nós vamos discutir esse assunto porque é um assunto recorrente. Muitas empresas estão, nesse momento, passando pela etapa do planejamento. Tem metas foram feitas para serem batidas, não é, Leila? É verdade. Há quanto tempo que a gente faz? O planejamento é o quê? É anual, é trimestral, é semanal? Como é que é o planejamento hoje? Porque sabe que cartomante aqui em São Paulo faz previsão para 3 dias, nada mais, né? Porque o negócio é tão rápido que ela não arrisca mais de 3 dias, né? Como é? Quanto tempo que a gente precisa de um planejamento? Me fez lembrar o pessoal da meteorologia, né? Eles falam assim, a gente consegue prever para uma semana. Porque o cara que prevê no agronegócio, como é que chama? Ele tem um outro nome, né? É o climatólogo, sei lá como é que é o nome dele. Climatologia. Climatologia. O climatologista é o que faz para um tempo grande. Acho que o planejamento é um pouco disso, né? Porque você usa o seu retrovisor, você tem que olhar o que tem no passado, qual foi o seu histórico, que tipo de indicador você tinha para tomar decisões, e tem que ousar, ter coragem, como a gente sempre discute aqui, que é uma habilidade, uma competência humana imprescindível, porque o planejamento... eu falo assim, eu aprendi a fazer planejamento estratégico, depois de olhar as coisas no mercado, fazendo visão de futuro. Aquela coisa assim, a avó falava, né? Coloca no começo do ano o que você quer, coloca a data do último dia do ano, que é o dia do meu aniversário, coloca todas as coisas que você fez e no final do ano você lê. Aí eu falei, peraí, mas eu vou colocar um monte de coisa e só vou ver no final do ano? Em que momento eu vou corrigir? Depois eu aprendi a fazer rally. Rally você tem que fazer um planejamento, rally de regularidade, você tem que passar por determinados pontos de checagem em um determinado tempo. E ali eu via se eu estava muito à frente ou muito atrás e ajustava. Como é que é para vocês isso? Planejamento estratégico é um planejamento para mudança, né? Que é o que você falou do exemplo que você deu da sua avó, se não me engano. Se você não fizer mudanças, você vai errar, porque a gente não consegue acertar. Você tem uma visão de futuro, cenários, etc., planejamentos anuais, geralmente porque são organizados com o teu orçamento, planejamentos de visão de 5 anos. Mas eles têm que ser muito abertos para mudanças. Eu não vi nenhum planejamento realizado por uma companhia que de passados 5 anos aquilo acontecesse como foi planejado. Houveram mudanças muito grandes e significativas. E as que deram certo foram aquelas que fizeram mudanças. As empresas que foram mal sucedidas foram aquelas que ficaram atadas àquela visão de planejamento estratégico e não fizeram mudanças. Ou seja, planejamentos muito longos normalmente não são assertivos. E mesmo o curto, não é? Quando você faz para um ano, você tem circunstâncias que você tem que estar preparado para fazer mudanças. E aí acho que é onde vai essa sabedoria de você ter 4, 5, 6 cenários. Quer dizer, nenhum planejamento estratégico resiste à ausência de líder. Eu gosto de uma coisa assim, eu acho que hoje a gente tem que ter uma atitude estratégica também, né? Você tem que ter um planejamento estratégico, mas tem que ter essa atitude. Essa atitude é que você tem que estar diante desse planejamento o tempo inteiro disponível para estar revendo isso. Exatamente. Né? E eu acho que a gente tem que incutir isso na cabeça de todo mundo, né? Porque às vezes tem um cara lá na ponta, que às vezes ele vai ter que fazer um pequeno ajuste, ele tem que ter essa autonomia, né? Porque o planejamento estratégico, eu imagino que a gente tinha um modelo muito congelado, muito engessado, né? Hoje tem que ser um planejamento estratégico na incerteza, né? Uma coisa meio que... E umas coisas assim, você tem que ter alguma ausência de dúvida em algumas coisas. Lá no São Paulo, onde eu atuei, a gente desde 1996, 95, 94, trabalhávamos com a convicção da mudança da internet, não era uma novidade nenhuma para o jornal.
né? E sabíamos que a internet ia ser um papão. Ele ia matar a mídia impressa. Ia papar o mundo dos classificados. Todo mundo sabia. Por que não fez? Isso estava no plano. Todo mundo sabia. Todo mundo ia no MIT, no Media Lab. Por que não fez? Aí vai uma coisa que realmente é um ponto interessante. Você sabe, você tem plano, você contrata as melhores consultorias, mas você não faz. Quem faz é o fundo de garagem. Sabe o que eu gosto? Eu gosto do planejamento estratégico dinâmico. O que é o planejamento estratégico dinâmico? Que algumas empresas estão adotando. Por exemplo, no segmento de vendas, não é mais a empresa que dá a meta, é o vendedor que diz quanto ele pode vender. Ele participa da construção da meta. E é curioso, porque eu fiz uma comparação outro dia numa palestra com um restaurante na Áustria, que não tem nada a ver com vendas, mas tem a ver com, ao mesmo tempo, que ele deixa o cliente colocar o quanto ele quer pagar. Então, o cardápio é aberto, só tem o menu com entrada, prato principal, sobremesa e não tem o preço. Então, a pessoa lá, depois, na hora de ir embora, ela anota, olha, eu comi isso, eu vou pagar tanto por isso, isso. É claro, na Áustria, né? Tem todo um fator de educação aí, ninguém saiu sem pagar. Mas uma coisa que fica forte é que as pessoas avaliavam mais, pagavam mais, em média 30%, 40% mais do que o que seria o preço de gabarito. E significa o quê? Comparando com essa coisa da venda. Quando eu solto para o vendedor fazer a meta dele, às vezes o gerente, muitas vezes, ele se surpreende. Porque ele coloca mais. Porque ele também coloca mais, ou porque ele também enxerga que pode. É muito ruim premiar a incompetência. Eu acho que a maioria dos planejamentos pecam porque premiam a meta pequena, a meta menor, ou são irresponsáveis com aqueles que não têm condição de chegar na meta. Não tem nada pior. Você falou uma coisa bacana, assim, que o planejamento nas empresas, de modo geral, vem de cima para baixo, né? É top-down, isso mesmo. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a fazer de um jeito mais horizontal, né? Lembra quando eu falei a história do bolo? Quando a criança faz junto, ela protege o bolo, Tejon. Ela não mete o dedão no bolo. O negócio é planejar junto, quer dizer... Tem que haver mas isso seria viável hoje, isso na empresa? Não, sim, mas a gente faz isso. Planejamento se pergunta para a base e, ao mesmo tempo, você tem uma visão do acionista, tem uma visão dos dirigentes e tem uma visão da base, né? E aí você forma equaciona essa equação. É a melhor forma de você engajar a companhia toda no projeto. Inclusive participando. No caso daquele restaurante da Áustria, a cozinha ganhava pelo excedente, olha que legal. Então, olha, sei lá, vendemos 40% a mais. Acima desta margem, desta lucratividade, eles tinham um pedaço ali. E quando vinha a menos, também era um motivo também para controlar a qualidade. Olha lá, essa sobremesa você soltou, ela foi avaliada, foi paga por um valor muito menor do que o que seria. É uma forma de... Um bom planejamento tem que ter também assim sinais verdes, vermelhos, amarelos. Você tem que ter alguns indicadores que te permitam ver se a tendência daquilo é positiva, se a tendência não é positiva. Se você não tiver esses sinais de tendência, como seria num corpo humano, num hospital, se você não tiver estes sinais, você pode correr o risco de seguir naquele plano e aquilo ser um tremendo de um fiasco e você levar a empresa a uma falência. Então, os sinais ao longo da caminhada, sabe? Sinais, como você falou do rally, sinais ao longo da jornada que te dão feedback. Portanto, você tem que ter uma abertura muito grande para o diálogo com o entorno. O mês está dividido em 4 semanas, se a gente tem 4 pontos de checagem, por que não rever o planejamento? Eu acho que o planejamento de um ano é um planejamento que já não é mais curto prazo. Eu acho que o planejamento, você pode ter um ano, mas você pode ter os objetivos por quarter, como se diz, por trimestre. Você pode olhar semanal, tem empresas que precisam olhar de uma forma mais dinâmica. Eu conheço uma empresa que ela, do ponto de vista de planejamento de vendas, ela avalia a hora a hora. Hora a hora. 11 horas da manhã,
hoje, terça-feira, comparado com 11 horas da manhã da semana passada. É isso aí. Avalia até assim. Eu estava aqui pensando, né? Eu acho que quanto maior é a empresa, é mais difícil, mas quanto menor é a empresa, você tem essa você precisa de uma velocidade maior e você pode ter uma velocidade maior. Eu penso na minha empresa, nós somos em 5 pessoas. E o nosso planejamento lá é muito rápido, a gente vai revendo. Ainda mais do jeito que está o mercado hoje em dia, a gente Mas a grande revendo empresa muito. também precisa ter essa Mas é capacidade. que ela tem essa velocidade? Eu acho A que ela velocidade é o nome. Ela precisa ter essa velocidade. A A grande empresa vira um paquiderme se ela não tem movimentação, ajuste. Velocidade. Né? É velocidade. Uma vez um pessoal falou, o que mudou no mundo? Mudou muita coisa, mas o que mudou mesmo é velocidade. Gente, nós temos uma pergunta da plateia, o Henrique adora pergunta. Vamos lá, Henrique. Pode mandar pra gente. Hein? Ah, tá funcionando. Som. Pode falar? Tá ligado? Pode falar? Bom, mais uma vez, prazer estar aqui, compartilhando experiência com vocês. Nós percebemos algumas empresas hoje em dia assim que muitas vezes o planejamento estratégico ele não está alinhado muitas vezes com a missão, visão e valores da empresa. Então, às vezes, acaba que a empresa faz um planejamento e acaba indo para esse caminho, sendo que a missão, visão e valores da empresa é para aquele caminho, né? Então, queria ouvir a opinião de vocês. Por que vocês acham que isso acontece? Se isso não está muito claro para a empresa, o que acaba Pode acontecer. acontecendo? Eu já convivi em empresas que alinharam planejamentos estratégicos baseados nas melhores consultorias internacionais, mas elas esqueceram a história, valores. a origem e o fundamento da companhia. E esse fundamento da companhia eram missões e valores muito mais profundos do que o negócio apenas. E ao fazer isso, você tem um plano estratégico, mas você não tem um alinhamento com a real essência da organização. E quando você perde o melhor da essência da organização, geralmente esse planejamento não vai dar certo. É como ver simplesmente uma grande marca alemã de automóveis dando um iPhone na compra de um carro. Deprecia, né? O cara que compra um carro daquele valor tem dinheiro para comprar um iPhone 7. Então, ou fazendo a Black Friday daquele carro. É uma ação estratégica e tal, está dentro do planejamento, está dentro da competição, mas e daí? O capitalismo consciente é um fundamento. Se a gente puder falar um exemplo aqui, construtivo, né? Um jornal, esses dias, um anúncio da BRF, uma grande companhia mundial, né? Líder no segmento de carnes, com um anúncio muito bonito, página dupla, falando do aspecto multicultural da companhia, servindo ao mundo. E como ilustração, a fotografia era o corpo de alta direção. Todos homens, nenhuma mulher. É um detalhe, e essa crítica é construtiva porque é uma companhia notável. Mas é uma sutileza. Você não pode, em 2016, não ter uma mulher no corpo diretivo. E falando de abertura cultural, multiculturalidade, presença mundial, diversidade humana, sensibilidade, sustentabilidade, aquilo me... Puxa vida, que detalhe. Mas há algo aí. Há algo aí. Gente, nós estamos chegando no fim de mais um programa. Eu quero que você continue curtindo e compartilhando. E planejamento estratégico não acabou por aqui, para você ficar pensando aí como é que é o seu negócio, o seu planejamento, tanto pessoal como na sua empresa, na sua equipe. Continue com a gente, curtindo e compartilhando. Valeu, Tejon. Valeu, Marcelão. Valeu! Gostou desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal aqui embaixo e curta nossa página no Facebook. Até breve.